Dando seguimento a esta empreitada inédita, que é a leitura gravada em 2020 desta grandiosa obra, marco da filosofia brasileira, Consciência e Realidade Nacional, de Álvaro Vieira Pinto. Eu li anteriormente a introdução da introdução e estamos, portanto, no primeiro volume, A Consciência Ingênua, publicado em 1960. O segundo volume se chama A Consciência Crítica, publicado em 1961. Portanto, primeiro volume, A Consciência Ingênua, no capítulo 1, ainda nesta parte de introdução. 1. Consciência e sociedade. Seção A. Consciência privada e consciência coletiva. O problema da realidade torna-se essencial deste ponto de vista e deixa de ser simples pergunta filosófica abstrata. A cada momento do processo histórico, a sociedade, por seus diversos grupos e classes, produz coletivamente várias imagens de sua existência, e tais representações é que irão determinar o julgamento sobre os fatos, os projetos de ação, as ideias que a comunidade adotará. Não procuraremos examinar como tema de dissertação a relação entre a consciência individual e a social. Tão rico é o assunto e tão grande o perigo de enveredarmos pelo rumo das lucubrações. Para a análise que empreendermos, basta nos entender o duplo papel desempenhado pela consciência individual, que ao exprimir a sua representação da realidade, ou percebe que o faz enunciando um julgamento pessoal apenas, ou julga falar em nome do sentimento geral. A possibilidade da consciência expressar-se desta dupla forma apresenta a questão da consciência social de modo distinto daquele que a vê de fora, com critério estatístico, considerando-a como o pensamento generalizado de toda uma comunidade ou de frações ponderáveis dela. Esta última concepção da consciência social é um dado sociológico verdadeiro, apreciável objetivamente, mas deste aspecto tão somente não revela todo o seu significado. O que nos parece importante é referi-la à subjetividade individual, resolvê-la na multidão das pessoas que a compõem, e examinar de que modo, por que mecanismos, partindo da representação, necessariamente sempre individual, se organizam as modalidades coletivas do pensar. Cremos que a raiz do processo de conversão do privado em público está num atributo próprio da consciência, que é a possibilidade de fazer da sua percepção um pensamento geral, mediante a certeza que forja para si de estar exprimindo o que todos os outros pensam. Na maioria dos casos, a transição entre os dois modos de ser da consciência é despercebida. O indivíduo implicitamente acredita que exprime o que qualquer outro também pensa. Desta maneira, sua representação, realmente privada, assume a seus olhos significação geral e dá-se então esta inversão. Em vez de admitir que a consciência comum é produto do seu modo pessoal de pensar, agregado ao de todos os demais, julga que pensa assim porque tal é a consciência universal da comunidade. Não sendo conscientes este desdobramento e a passagem de um a outro significado, a questão se torna obscura e os limites imprecisos. Não é possível estabelecer, para quem não tiver a compreensão da dualidade que apontamos, a diferença entre os dois modos de representação. Daí resulta que tal pessoa será levada a procurar ver de fora a consciência social, apreendendo-a nas suas diversas manifestações por meio de um critério quantitativo. Verificará então
que ocorrem no meio social comportamentos e representações que se distribuem em formas suficientemente caracterizadas, com frequência divergentes, e terminará por proceder à descrição das suas principais notas. Quando orientada por uma concepção teórica mais consistente, poderá verificar também que essas diferentes modalidades de julgamento sobre a realidade coincidem com as grandes divisões da sociedade nos grupos que a constituem, e cujo fundamento são as respectivas situações no processo geral da produção dos bens materiais. Mas a aquisição deste conhecimento não esgota ainda, ao que cremos, a compreensão da consciência, porque omite ou deixa em plano secundário a formação da consciência individual a partir da vivência do estado criado para cada homem pela sua participação pessoal no processo econômico. Este é o aspecto que desejamos salientar. A consciência das classes ou grupos uniformiza-se, sem dúvida, pela comunidade de fundamento econômico em que repousam, mas esta relação entre a representação e o seu suporte não se explica por uma transição imediata, e sim por meio da referência à vivência individual da situação criada para cada homem pela sua colocação no processo da sociedade. Esta é a razão pela qual não precisamos apontar constantemente no curso deste trabalho a base material, física e social da consciência, cujos conteúdos ou comportamentos descreveremos. Interessa-nos, para o fim que nos propomos, apenas este aspecto. Quais as diferentes modalidades de consciência que se constituem no todo social, em virtude de poder o indivíduo transformar a sua compreensão da realidade, motivada pela posição pessoal, em enunciado a que atribui valor coletivo. Interessa-nos, para o fim que nos propomos, apenas este aspecto. Quais as diferentes modalidades de consciência que se constituem no todo social, em virtude de poder o indivíduo transformar a sua compreensão da realidade, motivada pela posição pessoal, em enunciado a que atribui valor coletivo. Quando cada membro da sociedade acredita que pensa em concordância com os demais, este pensamento é subjetivamente social. E como acontece que a situação condicionadora do seu modo de pensar se repete para outros indivíduos, é fácil compreender que nestes se gerará também uma representação aproximadamente igual à do primeiro, donde haver um conteúdo social, agora objetivo, no que cada um diz. O importante está em procurar a raiz dessa consciência, tornada coletiva na transcrição social do pensar pessoal, graças à atribuição pelo próprio indivíduo de um significado geral ao que a enuncia. Tratando-se de enunciados cujo objeto é a realidade do país, a consciência individual, proclamando-se coletiva, assume o que chamaremos de caráter ideológico, no sentido de ser um julgamento da sociedade sobre si mesma, por intermédio de quem acredita exprimir o sentimento comum. B. As modalidades da consciência. Dada a infinidade de pontos de vista individuais possíveis sobre o mesmo real, não haveria modos de descrevê-los se, precisamente em razão dos supostos que todos têm, não estivessem forçados a se agrupar em reduzidos tipos e, em última análise, a se apresentar em duas modalidades extremas, que chamaremos de ingênua e de crítica. Num caso como no outro,
A consciência é sempre um conjunto de representações, ideias, conceitos, organizados em estruturas suficientemente caracterizadas para se distinguirem tipos ou modalidades. Contudo, uma distinção fundamental se impõe. É preciso distinguir entre conteúdos da consciência e percepção, por ela própria, do condicionamento desses conteúdos. Criam-se, por este efeito, dois tipos radicalmente divergentes, sendo um aquele que apenas reflete sobre o mundo das suas ideias, o investiga, enriquece pela observação, pelo estudo, pela meditação, mas não inclui entre essas ideias a representação dos fatores objetivos de que elas dependem, ou mesmo nega enfaticamente tal dependência. Outro tipo será aquele que conhece a existência do necessário condicionamento das ideias que possui. Busca relacioná-las aos seus suportes reais e, sem deixar de organizar logicamente a sua compreensão, não exclui a referência obrigatória a um fundamento na objetividade. Como a seguir se verá, o primeiro tipo será a consciência ingênua, o segundo, a consciência crítica. É uma distinção qualitativa a que se dá entre ambos, pois a posse da ideia de condicionamento objetivo não pode ser interpretada como simples ideia a mais. Porém, é de tal ordem que estabelece entre a consciência que a possui e aquela que a exclui uma diversidade de natureza. No entanto, cada um desses dois tipos pode apresentar graus variáveis de claridade na representação dos seus conteúdos, conforme a maior ou menor riqueza de ideias que possua, a nitidez e precisão com que as aperceba. É lícito, pois, falar de graus de clareza das consciências, distingui-las por serem umas mais esclarecidas do que outras, mais incultas. Mas esta distinção não se identifica a distinção entre consciências ingênuas e críticas, que é a fundamental. No plano da mentalidade ingênua, podem-se dar todos os graus de claridade, visto que esta qualidade se define pelo modo como a consciência explora a própria esfera interior de representações. Desde que não saiba do seu condicionamento, ou o negue, estará excluída da condição crítica. E assim poderá enriquecer-se do mais vasto conteúdo de erudição e sapiência. Cogitar as mais profundas teorias científicas ou filosóficas, que nem por isso deixará de ser ingênua. Do mesmo modo, a inculta não o é por ser ingênua, pois admite ser também crítica, e sim porque é pobre de ideias ou tosca nas suas elaborações. Por seu lado, a consciência crítica é capaz de ser tanto esclarecida quanto inculta, e frequentemente a combinação com o segundo qualificativo é encontrada. Os graus superiores de claridade da consciência, dizendo respeito muitas vezes apenas à melhor capacidade de explorar a própria riqueza e estrutura interior, sem dela sair, nada presumem, pois, quanto à autenticidade, que é o seu efetivo teor de verdade. Possuirá, em tal caso, unicamente a verdade formal das relações entre as ideias, e o poder de criação de novas ideias por artes da imaginação. Será ilustrada, o que significa brilhante, e, portanto, capaz de manifestar certo grau de luminosidade no seu mundo interior e nas expressões com que o exterioriza, sem com isso ser verídica na compreensão da realidade. Em tal caso,
pretenderá constituir uma consciência privilegiada, com o que revela a sua essencial ingenuidade. Quando afirmamos a seguir que não há consciência privilegiada, queremos dizer que todo fundamento, em qualquer condição de existência, pode dar origem a uma forma de pensar autêntica, para tanto lhe bastando reconhecer os motivos que a determinam. Com essa afirmação, desejamos excluir o princípio do aristocratismo, que atribuiria a priori a certas personalidades o monopólio da verdade. É este um modo de ver próprio da consciência ingênua e esclarecida, naturalmente enfatuada e ciosa de suas retribuições sociais. Ao dizermos que não há ponto de vista preferencial, estamos afirmando que de qualquer ponto do espaço social é possível alcançar a consciência crítica da realidade. Contudo, é evidente que, quanto à verdade da representação, a crítica é privilegiada, no sentido de que só ela reflete autenticamente a realidade nacional. A consciência crítica, mesmo nos graus incultos, é sempre autêntica, porquanto só se faz portadora de uma ideia porque sabe ser levada a pensá-la pela situação em que se acha. Somente em relação à consciência crítica se põe o problema da verdade, pois as proposições oriundas do pensar ingênuo não são nem verdadeiras nem falsas, mas justamente ingênuas. Tal como se dá na análise lógica dos juízos, que exigem, para se caracterizarem como verdadeiros ou falsos, que primeiro sejam dotados de sentido em relação à análise sociológica da consciência, exige-se que esta seja crítica para admitir a discussão do problema da verdade que acaso enuncie. A combinação perfeita é aquela que ao mesmo tempo é esclarecida e crítica, ampliando ao máximo o seu conteúdo de representações e sabendo da sua vinculação aos fatos e às coisas, é a única a estar em condições de produzir a explicação da realidade nacional. É também a única habilitada a construir de forma estruturada o sistema de categorias ou conceitos gerais que devem servir para a interpretação da realidade. Com efeito, pela amplitude do seu conteúdo, grau de clareza com que a percebe e julgamento crítico com que examina a sua procedência, está apta a descobrir entre todas as suas ideias quais as que constituem os conceitos mais gerais com que deve apreciar os acontecimentos. As sistematizações da consciência, apenas esclarecida, mas ingênua, são inadequadas e se manifestam com frequência em sistemas filosóficos e sociais, ou em teorias políticas e econômicas, onde se percebe a sua radical ingenuidade. Graças à fácil confusão entre clareza e autenticidade, fazem-se passar por concepções respeitáveis e, de fato, submetem ao seu domínio inteligências das mais valiosas, impedidas, por isso, de dar ao processo da realidade nacional a assistência e a contribuição útil que só se deve esperar da atitude crítica. Numa nação em ritmo acelerado de substituição das suas estruturas fundamentais, a análise filosófica da realidade nacional é chamada a produzir os esquemas de compreensão pelos quais obtém a inteligência do que se está passando. Se não tivermos pensadores que se mostrem capazes de formulá-la, estaremos expostos a um dos 3 graves riscos seguintes. A. Permanecer obtusos em face dos acontecimentos, desprovidos de meios de entendê-los, votados ao silêncio dos ignorantes.
B. Tentar explicar o novo pelo velho, isto é, insistir em servir-se de modelos ideais, fórmulas de intelecção, ideias gerais, que valeram para uma fase anterior e que fatalmente conduzirão a um mal-entendido, quando forçadas a dar razão de fenômenos para os quais não foram preparadas. C. Privar o processo de desenvolvimento nacional de um fator de utilidade decisiva no incentivo da sua aceleração, qual seja a correta percepção no sentido dos acontecimentos. C. Necessário condicionamento de todo ponto de vista. As condições anteriores permitem compreender que não existe ponto de vista absoluto na apreciação da realidade, que todo ponto de vista está necessariamente carregado do condicionamento posicional e que, portanto, a distinção fundamental entre as formas de consciência da realidade não é aquela que resulta da diversidade de colocação em face do real, pois a diversidade existe sempre. Não é originada pela diferença entre posições privilegiadas e desfavoráveis, mas é a que depende do maior ou menor grau de clareza na representação do condicionamento que afeta toda posição, qualquer que seja. Não há ponto de vista preferencial, a partir do qual se forme uma perspectiva intrinsecamente superior a alguma outra, porque nenhuma perspectiva se liberta do condicionamento pela posição de onde deriva. O universo do real nacional pode sempre ser captado de todos os pontos de vista, e a compreensão deste fato conduz à importante conclusão prática, a de que não é lícito excluir como inexpressiva uma interpretação individual da realidade, sob a alegação de que parte de quem não tem qualidade ou não está em condições para fazê-la. Todos podem fazê-la, porque, por definição, todos têm condições. O que não há é justamente quem não esteja, entre aspas, em condições. Contudo, isso não presume que o indivíduo possua a consciência de tais condições e que, por conseguinte, seja crítica à sua representação. Todo indivíduo, enquanto elemento do universo nacional, está sempre, entre aspas, em condições de interpretar a realidade, precisamente porque só existe, entre aspas, em condição, isto é, condicionado pela circunstância do seu existir, sendo por isso capaz de constituir um ponto de vista possível sobre aquele universo, a representação do real da posição onde se encontra. Se isso é verdade, nenhuma representação é suscetível de ser desprezada, por motivo de estar aquele que a formula situado nos graus inferiores da escala de apreciação. Porque tal escala é produto subjetivo de outra consciência, e exprime apenas o fato de que esta segunda ocupa posição diferente no espaço social. Aceitar a segunda como privilegiada seria incorrer ao menos em 2 graves erros. O de pensar que a suposta consciência incapaz não possui, também ela, uma escala de valoração, acreditando só existir uma única, a considerada prioritária. Mas, se existem 2 escalas, só por meio de uma terceira se chegará a definir qual delas é superior, e assim ao infinito. O outro erro mais sério consiste em ignorar o fato de que, mesmo declarada inferior, essa é a forma de consciência numericamente preponderante, e por isso a que desempenha a atuação mais considerável no processo social. Se assim é, a atribuição de menor valor às formulações desta segunda forma de consciência é a prova de que a primeira, a que se julga excepcional por desconhecer estes 2 enganos, é na verdade muito menos lúcida do que imagina ser.
Estas reflexões conduzem-nos a estabelecer, fundamentalmente, o problema da consciência da realidade nacional em termos de análise do seu condicionamento. A relatividade que a todos afeta elimina desde logo a pretensão à posse de qualificações preferenciais e só admite como diferenças de valor as que existem entre graus de claridade na percepção crítica da representação dos condicionamentos. Mas que são esses graus? Não podem ser definidos pela maior ou menor área da realidade alcançada pela percepção individual, porque todo o campo de visão pessoal é sempre limitado, e nem se diria que melhor conhece, em caráter absoluto, a realidade quem a vê de mais alto, pois não há meio de avaliar se o que se ganha em extensão, sendo necessariamente acompanhado de perda das minúcias, constitui verdadeiro enriquecimento. Desde que a realidade da nação se multiplica em infinitos aspectos, nunca sendo apreendida na totalidade numérica, pois esta não existe como fato acabado. A alegação da maior amplitude tem apenas valor relativo e muito impreciso, e não permite medir o grau de percepção da consciência. Além do mais, a consciência humilde não é menos rica de conteúdo do que a presunçosa, que se julga mais competente porque acredita ver mais longe. A identificação corrente de consciência pobre com posição social humilde é totalmente errônea. O homem do povo, especialmente o trabalhador manual, em virtude da sua posição, está habilitado a ter uma percepção da realidade que não é menos valiosa, menos expressiva, que a dos representantes das classes dominantes. É apenas outra. Não é, portanto, pelo diâmetro do horizonte a que se estende que se deve avaliar o grau de representatividade da consciência da realidade nacional. Parece-nos que a definição desse grau terá de ser buscada na maneira como a consciência se representa os fatores que a condicionam, na maior ou menor clareza com que inclui na conceituação de um fato objetivo a percepção simultânea das condições e influências que a determinam nesse ato a proceder como procede. T. As ideias da comunidade. Nada acontece no plano do real nacional que não tenha de ser referido a conceitos gerais, que não possa e não deva ser apreciado segundo uma pauta de valores, de ideias diretoras, que constituem categorias. O fato essencial para a análise que estamos empreendendo é que tais categorias não faltam nunca, quer se trate de consciência tímida e pouco esclarecida, quer de dominante. A consciência inculta, quando crítica, não é menos dotada de categorias de pensamento do que a representação que se presume competente. Não é menos a partir de ideias gerais que o homem do povo enuncia os seus julgamentos. O que lhe dá a aparência de inculto é a ausência de reflexão sobre as categorias a partir das quais elabora o seu pensamento. É a ignorância das ideias em função das quais se processa o pensar. A consciência inculta pode, como dissemos, tão bem ser crítica quanto esclarecida ser ingênua. O esclarecimento define-se pela reflexão sobre as ideias gerais, porque se orienta, e estas podem perfeitamente ser ingênuas. Se assim é, podemos definir o grau de claridade crítica da consciência da realidade pela autocompreensão das categorias que conformam os seus enunciados. Uma consciência é tanto mais capaz de representar a realidade quanto melhor conhece a. As ideias gerais
de que se está servindo para formular a sua representação. B. A razão por que são essas, e não outras, as ideias gerais que utiliza. A resposta a esses dois itens encerra temas da maior relevância para a nossa análise. Em conjunto, esses temas constituem o problema da origem das categorias, de seu inventário, valor e mecanismo de aplicação. Iremos, no que segue, tentar proceder à enumeração dessas categorias, para o que devemos antes encontrar o fio condutor. Mas, dada a natureza particular do universo a que nos dirigimos, a realidade da nação e a da intenção que nos impulsiona, sociológica e não metafísica, convém desde logo fixar esta afirmação, que será o ponto a que prenderemos o nosso fio condutor. As categorias da consciência autêntica da realidade são determinadas por essa mesma realidade. Hão de ser induzidas empiricamente da objetividade que devem configurar, do real para cuja inteligência servirão, e isso com caráter dinâmico, pois o substrato de quem procede é o processo social. Fica excluída, portanto, toda a construção a priori. A teoria geral da consciência da realidade nacional, partindo da constatação das diversas modalidades de representação, deve decidir em que consistirá a excelência que reconhecermos em uma delas, sabendo desde já não ser admissível atribuir a presença do sujeito em um suposto ponto privilegiado no espaço social a melhor compreensão. Terá de definir-se como mais legítima, mais autêntica, em razão da apercepção, com plena clareza, das categorias ou dos conceitos de que procede o seu comportamento, bem como dos motivos que determinam a elevação dessas ideias, colhidas da experiência, à condição de ideias gerais ou categorias de conhecimento. A consciência, que se sabe sempre situada em um ponto de vista, só deve admitir-se como relativamente superior quando incorpora um conjunto mais vasto de fatores da realidade e é capaz de estabelecer de forma correta, ou seja, verificada na prática, a espécie de relação existente entre eles, quando colhe do mundo real maior número de aspectos, mediante os quais determina com maior objetividade os conceitos genéricos de quem se serve, como critério de seus julgamentos. Sinal da sua melhor percepção é a possibilidade de, a partir do seu ponto de vista, interpretar as outras interpretações como menos conscientes da multiplicidade de fatores que condicionam a dinâmica do processo da realidade nacional e da significação própria de cada um. Assim, a descrição dos caracteres que especificam os diferentes tipos da consciência do real mostrará que as formas mais elementares não são as de menor raio de julgamento, mas as de maior simplificação de apreciação. Consistindo a consciência da realidade na representação possuída pelo indivíduo, que é sempre existente em comunidade, ao considerarmos as ideias nas quais se resolve essa representação, somos levados a distingui-las em duas classes. Ideias que não têm por objeto imediato a própria comunidade e ideias que se referem à comunidade como tal. Com efeito, a consciência que deriva da circunstância total, física e social, só algumas vezes objetiva essa própria circunstância. Nos outros casos, a consciência tem como objeto coisas ou aspectos particulares, incluídos nessa circunstância. Reflete sobre eles, os conhece e manipula,
concebe projetos e enuncia julgamentos de valor a respeito deles, mas não se refere à circunstância toda enquanto tal. É consciência de algo real sem ser consciência do real como tal, isto é, do caráter de realidade possuído por toda coisa ou fato singular, que toma por objeto do seu ato de conhecer. Ora, somente quando é pensamento do existente e simultaneamente pensamento da existência é que se revela a fonte de consciência da comunidade. Pois só nesta forma os aspectos do real são considerados com a significação de fatores da totalidade. Só neste caso a reflexão cognoscitiva transcende os dados singulares imediatos da realidade para abrangê-la como todo. No primeiro caso, o conhecimento do real pode ser extenso e aprofundado, mas se conserva tópico e particular. Será rico de conteúdo extraído da coisa apreendida, mas não apreende a tal ponto a conexão desse dado com a circunstância total, que se converta em fundamento de juízo sobre o estado geral da comunidade, visto a partir daquele dado. Assim, um sem número de ideias podem referir-se a condições particulares da realidade, coisas e fatos, e não dizerem respeito à comunidade enquanto tal, onde ocorrem. Mas ao lado dessas, há outras que são propositalmente enunciadas sobre a comunidade. São representações que, pretendendo retratar o estado da realidade social em forma de juízos gerais, vão constituir o fundamento de muitos atos que o indivíduo executará tendo por objeto a comunidade, no sentido de modificá-la. São as ideias vigentes no âmbito da nação e cujo correlato objetivo é a sua própria nação. São a sua autoconsciência. Então este foi o capítulo Consciência e Sociedade, da introdução do primeiro volume A Consciência Ingênua, desta grandiosa obra de filosofia brasileira, Consciência e Realidade Nacional, 1960, de Álvaro Vieira Pinto, pelo ISEB. A seguir, lerei o segundo capítulo, que tem as suas sessões assim consecutivamente, chamado Consciência Ideológica e Desenvolvimento. Amanhã ou nos próximos dias. Continua. Nesta empreitada inédita de ler Consciência e Realidade Nacional, lida por Fernando Graça. Setembro de 2020.